Olá pessoal, estamos de volta aqui para o nosso curso de Revit Architecture, no módulo 2 nível intermediário, e vamos começar nessa sessão, chamada seção C, o estudo de terrenos e topografia. Antes de partirmos aí para a criação de terrenos, vamos estudar aqui conceitos iniciais. Vamos dar uma olhada numa topografia já existente, tá? De uma superfície topográfica, e ver as principais características dessa superfície e do terreno em si, né? Bem, essa é uma superfície topográfica. Eu vou olhar ela aqui em 3D. Aqui já está no modo sombreado com arestas, né? E reparem que a superfície topográfica, como o próprio nome diz, ela é uma superfície, tá? Uma casca, tá? E não um sólido. Para adiantar aqui, quando estou numa vista, né? Lembrando, isso aqui a gente acho que já viu lá no módulo 1, né? Mas eu vou sempre repetir: quando eu não tenho nenhum elemento selecionado, esta caixa de propriedades, as propriedades são as propriedades da vista. Tá? Então, se eu exibir aqui, ó, um elemento chamado caixa de corte, tá, ok? Eu posso vir aqui, ó, vou reduzir um pouco essas linhas só para ilustrar, tá? A gente vai ter uma aula específica sobre isso. Quando eu recorto o elemento, aí, ó, parece que ele virou um volume. Mas, na verdade, se você olhar por baixo aqui, ó, continua sendo uma casca, só que agora a região de corte ela dá uma visualização mais próxima do que seria uma volumetria. Tá, ok? Isso foge bastante ao nosso assunto aí desta aula. Bom, vamos lá então na topografia. E o primeiro conceito importante é que quando vocês forem criar um terreno, uma superfície topográfica, a partir de 3 métodos que estudaremos em detalhes: importação de arquivos de pontos, importação de DWG do AutoCAD e implantação de pontos, que a gente já viu inclusive no primeiro módulo. Bem, quando formos criar o terreno, é importante que ele seja alocado na planta de piso do terreno, por uma questão de visibilidade que também veremos com detalhes mais à frente. E a primeira coisa que temos a observar é que o Revit ele também possui um sistema de coordenadas. Como no AutoCAD tem aqui explícito, né? Norte é XY, Z. Aqui nós temos também, só que norte, leste e a elevação Z, né, na vertical, ou níveis, que a gente já viu lá também no primeiro módulo. Bem, como visualizar isto? Lá nessa lâmpadazinha aqui, ó, revelar elementos. Vamos só abrir um arquivo novo aqui para visualizar isso de uma forma, porque esse arquivo já tem bastantes modificações. Vamos criar um arquivo novo só para ilustrar bem isso. Se eu apertar essa lâmpadazinha aqui, que seria revelar elementos ocultos, eu vejo que tem uma coisinha aqui, né, no meio desse projeto aqui. Eu posso selecionar esse elemento, né? Clico com o botão da direita, exibir na vista, categoria. Tá, ok? Fechei, apaguei a lâmpadazinha. O que acontece aqui? Aqui eu tenho 2 símbolos, tá? Vou separar aqui, arrastar para o lado. Eu tenho um ponto base de projeto, tá? Que eu estou movimentando. Repara, à medida que eu mudo a posição desse ponto base, ele me altera aqui o norte, sul, né? E o leste-oeste, ou seja, a coordenada nessa direção, no caso menos 15, porque aqui estava o 0, eu movimentei para baixo, ele ficou na coordenada negativa, coordenada sul. E mesma coisa leste-oeste. Se eu mudar para o quadrante aqui, vamos colocar um quadrante, né? Aqui passaria o eixo Y, aqui passaria o eixo X, tá? Aqui esse aqui é o ponto de pesquisa interno, ok? Aqui o ponto base do projeto. Aqui, ó, repara, as coordenadas foram positivas. Então eu tenho um ponto 0, 0. Geralmente eles vêm equiparados, né, colocados um sobre o outro,
tá? E no ponto 00. Então, esse ponto de origem é exatamente o ponto 00 do projeto. Ok? Vamos fechar aqui esse arquivo. Não vou salvar. Se eu viesse aqui na lâmpadazinha, neste caso aqui, eu tenho, já estão deslocados, né? O ponto base do projeto, né? O ponto base desse terreno hoje ele foi inserido, ele já está diferente do ponto de pesquisa interno, que é o nosso ponto 00. Tá ok? Então, só para saber, o Revit tem coordenadas? Tem, sim, senhor. Como identificar a coordenada de um ponto? Tá? Como coordenada é um elemento gráfico, né? Eu vou aqui em anotar. Menu anotar, olha aqui, ó, coordenada de um ponto. Tá? Então, se eu tiver uma edificação, um ponto que eu quero identificar a coordenada, simplesmente clico aqui, vou marcar o ponto, olha lá, à medida que eu vou deslocando, ok? Ele marca a coordenada norte e leste desse ponto. Show, né? Bom, então a primeira coisa que eu queria mencionar seria esse sistema de coordenadas, que vai ser muito importante quando a gente importar um desenho do CAD, quando a gente estiver trabalhando com arquivo georreferenciado, e muito importante especialmente quando estivermos trabalhando em equipe. Tá? Porque acontece? Como é, aproveitando o gancho aqui, como é o fluxo de um projeto, né? Como é que é o trabalho num grande projeto no escritório? Tá? Quando a gente vai fazer um edifício, uma casa, uma coisa, beleza, sem problema, uma pessoa ou duas vão trabalhar, né? É uma edificação só. Eventualmente num projeto urbanístico, num loteamento, né? Onde eu tenho, ou num clube, onde eu tenho várias edificações, né? Então, aí o que acontece? Vai ter uma pessoa, vamos chamar assim, que vai trabalhar no macro projeto, que seria parte do terreno, a implantação, vai dividir onde vai ficar cada edificação, e outras pessoas trabalhando, um vai estar trabalhando só no prédio principal, o outro vai estar trabalhando na área de piscina, o outro na churrasqueira. Vou pegar um exemplo de um condomínio, de um prédio, né? E todos vão estar implantados aqui, ou já para ir se acostumando com os conceitos no Revit, eles vão estar vinculados a um outro projeto, tá? Que seria o projeto de implantação, o projeto do terreno. E para que isso seja feito de uma maneira bem regrada, né? Para que não dê problemas de posicionamento, vai ser importante a gente vincular cada parte, né, do projeto todo através de uma coordenada. Ok? Então ele vai ser sempre referenciado. Então essa questão que a gente vai ver em detalhes, eu repito, de coordenada é muito importante. Certo? Beleza, vamos para outro assunto. Ainda dentro de visualização e anotação, outra coisa legal que eu posso ter aqui no projeto é elevação do ponto. Tá ok? Eu clico aqui em elevação do ponto e repare, à medida que eu vou me movimentando, tá, ele já vai pegando a cota desse ponto no terreno. Então se eu quiser fazer, que curva que é essa daqui? Ó, pego o próximo aqui, a curva 2. E essa aqui é a curva 1.5. Então já sei que essas curvas de níveis estão de meio metro. Ok? Se eu tiver dúvidas, quiser identificar, eu vou clicar aqui em massa e terreno. E olha que legal, legendar curvas de nível. Tá? Então simplesmente, olha como é difícil. Eu marco um ponto aqui, tá? Vou atravessando as curvas de nível, tá? Clique em modificar e ele identificou quais são as curvas de nível. Difícil, né? Depois a gente arruma aqui as curvas, o posicionamento do texto, tá? Mas se você quiser ter uma noção, é simples. Cortou, ele identifica aqui as curvas de níveis. Bem, um outro assunto agora. Podemos trabalhar a representação deste terreno. Vamos dar uma olhada aqui, curva que é essa daqui. Essa é a curva 1 metro. Porque eu já mexi nesse arquivo aqui. Bem, a forma de visualizar essa apresentação, essas curvas de níveis, tá? Eu vou trabalhar aqui, ó. Repara que é bem sutil. Lá no menu massa e terreno, dentro de modelar terreno, eu tenho aqui uma setinha à direita aqui, ó, configurações do terreno.
Ok, é bom depois a gente atribuir um atalho de teclado para isso, mas enfim. Vamos clicar aqui em configurações do terreno. Ele vai exatamente me abrir uma caixa de diálogo, vou botar aqui do lado, para mostrar a forma como essas curvas de níveis são apresentadas, entre outras coisas. Bom, então eu tenho aqui, ó, as curvas de níveis principais. Olha aqui, como eu falei, elas estão, ó, de meio em meio metro. Tá, ok? Se eu colocar aqui intervalos de 1 metro e clicar em aplicar, olha lá, eu reduzi o número de curvas de níveis, porque elas agora só estão de 1 em 1 metro. Ao contrário, se eu quisesse colocar aqui ponto 25 a cada 25 centímetros, aplicar, o Revit vai fazer a interpolação e vai colocar mais curvas. E reparem também que onde eu tinha uma legenda, né, cortando aqui, ele acrescentou mais identificações de curvas. E aqui embaixo eu tenho curvas adicionais, tá, ok? Eu vou mudar aqui para valores múltiplos, tá? Depois eu vou explicar direitinho o que é isso. Então eu vou pedir, eu vejo aqui no meu terreno, né, já demos uma olhada nele antes, ele começa em 0, tem até uns 10 metros mais ou menos. Vamos pedir para começar aqui, ó, começando em 0, indo até o nível, vamos colocar aqui 20 metros para extrapolar, com incremento ponto 25, valores múltiplos, ou seja, todos os ponto 25, né? E a linha que eu vou escolher aqui é um subcontorno aqui chamado contornos secundários. É a forma de apresentação da linha. Ok, vamos clicar em aplicar. Ok. E se eu me aproximar aqui, ó, eu vou ver que as linhas que estão aqui, ó, no primeiro item, né? Vamos voltar aqui. Ou seja, intervalos de 1 metro, elas estão como linha principal, o contorno principal, elas estão mais grossas, né? E aquelas de 25 e 25, elas estão com uma linha mais fina, contorno secundário. Eu vou abrir aqui uma brecha aqui sobre controles, tá? Eu, por exemplo, aqui eu queria que essas curvas aqui de níveis, né, esse detalhamento fosse apenas entre o 2 e o 3, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, eu quero apenas entre o 2, entre o nível 2 e o nível 3, que ele tivesse essa divisão aqui vamos colocar, exagerar aqui, vamos colocar a cada 10 centímetros, tá? Aí, vamos colocar aqui aplicar, ok, e repara lá, apenas entre o 2 e o 3, que aqui no caso tem muitas curvas, né? Mas entre o 2 e o 3 ele colocou de 10 em 10 centímetros, tá? Aqui por exemplo entre o 3 e o 4 não tem. É que eu fui infeliz aqui, escolhi entre o 2 e o 3, tem muitas curvas, mas enfim, eu coloquei essa 2.9, 2.8, 2.7, já deu para entender, né? Ou eu poderia aqui também inserir um outro intervalo, tá? Vamos supor, tá? Vou pegar um exemplo prático aqui, quando a gente trabalhou lá quando eu trabalhei no projeto da usina de Belo Monte, nós queríamos fazer um estudo lá da área de inundação, né, e qual seria a melhor cota, né, o melhor nível. Então queríamos saber lá a área de inundação da cota 96, da cota 95, né? Então eu precisaria saber aqui aonde passa a cota, por exemplo, vamos colocar nesse projeto aqui, ó, a cota 3.25, tá? Então eu venho aqui, clico nas configurações do terreno. Então o que eu vou fazer? Eu vou inserir aqui novo item, ok? Ele já vem, quando eu insiro uma nova curva, né, uma curva adicional, ele coloca aqui como valor único, tá? E quando eu coloco como valor único, esse parar e incremento ficam desabilitados, ok? Então eu vou colocar aqui a curva 3.5. Quando eu clico em aplicar, repare, eu coloquei a curva 3.5. Tá? Como essa curva foi apresentada? Da mesma forma que como eu coloquei entre o intervalo entre a curva 2 e a curva 3 a cada 10 centímetros, contornos secundários, eu posso vir aqui e escolher o tipo de linha, tá, que existe aqui. Tá? Essa linha chamada contorno de divisa é uma linha que vocês não vão encontrar
aí no Revit de vocês, tá? Porque foi uma linha que eu criei. Vou clicar em aplicar, tá? E eu criei aqui uma linha, tá? Então, voltando ao nosso caso prático lá, a partir desse estudo, eu cliquei OK aqui. Eu tinha lá a curva de nível, então eu viria aqui no caso, na cota 97, que eu acho que foi por fim a cota escolhida lá no projeto. A gente veio aqui, estudou, né, a área de inundação a partir da curva de nível, ela definiu aqui uma área de inundação, a área do lago. Ok? Então, configuração de terreno, isso é o mais importante. Na parte inferior desse quadro, a gente trata da parte de representação, né? Grafismo de corte, modelo terra. Vamos só exemplificar aqui. Se eu passar um corte aqui nesse terreno, ok, vou puxar aqui, vou estender esse corte. Se eu der 2 cliques aqui, repare aqui, quando eu faço a minha representação em corte, né, eu tenho a simbologia de terra, aqui o terreno tem muitas curvas aqui, né? Poderia despoluir um pouco isso, né? Mas vindo aqui em massa e terreno, de novo em configurações de terreno, eu edito aqui, ó, material em corte, elemento terra, terreno terra, né? Eu posso clicando aqui nesses 2 pontos, escolher uma outra representação aqui de terreno. Por exemplo, eu gosto disso aqui, legal, ok. Eu posso escolher uma cor para ela, padrão de superfície, enfim. Eu posso trabalhar a representação. E aqui o nível base do material. Aqui está no nível -2. Se eu colocasse aqui no -10, vamos exagerar aqui, aplicar. Reparar, o terreno é puxado até o nível -10. Apenas uma questão de representação em corte. E aqui os dados da propriedade, tá? Dados de exibição também. Graus de norte e sul, né? Ou simplesmente graus. E unidades, graus, minutos e segundos, ou posso optar por graus decimais. Esses dados de propriedade a gente vai ver logo em seguida, quando a gente começar a estudar os elementos já dentro da superfície topográfica. Ok? Bem, então já deu para a gente ter uma ideia boa do que é uma superfície topográfica, deletar aqui, das coordenadas, né, e da forma de representação do terreno em termos de curvas de nível. Ok? Na próxima aula passaremos a estudar aí como criar essas superfícies em cada processo aí dentro do Revit Architecture. Ok? Até a próxima então, um grande abraço a todos e estudem. Muito material pela frente, já muito material publicado. E, mais uma vez, para não perder a oportunidade, aqueles que puderem contribuir comprando os DVDs. Por falar em DVD, eu estou, à medida que eu estou publicando essas aulas, eu também estou organizando uma grande biblioteca e fazendo vários tipos de templates aí, que a gente vai estudar mais a fundo no futuro. Beleza? Até a próxima.